Eu tô lendo, no finalzinho já do livro, da biografia da Viola Davis, Em Busca de Mim. E assim, é fantástico, emocionante o livro dela, a história dela é muito maravilhosa. E no voo hoje, vindo pro Rio, eu estava lendo uma parte que ela fala assim que quando ela saiu, ela estava em Juilliard, né, foi onde ela se formou como atriz e tal. E ela saiu, ela foi passar um tempo na África, né, ela foi até se reconectar e nunca mais, ela não voltou a mesma pessoa, que ela você voltou outra Viola quando voltou da África. E ela percebeu algumas coisas assim, como por exemplo que muita gente vê o glamour de ser um ator, nem o glamour da Viola de hoje, a Viola do início assim. E que muita gente não queria ser ator, queria a fama, que são coisas distintas, né? Essas pessoas que você muitas vezes recebem também assim, cru assim também, eles chegam visando muito a fama. Só isso, Robélio. Eu digo lá na escola, né, que eu não vendo sonhos, eu trabalho com eles. Presta atenção nessa frase. Aqui a gente não vende sonhos, eu trabalho com sonhos. Quando os caras vêm dizer assim, vai me colocar na novela das 8, vai fazer isso, vai... Eu digo assim, não. Isso aí vai ser consequência de um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, talvez um olheiro te enxergue, e sendo muito franco assim, eu não gosto de mentira, sabe? Eu trabalho com um dos valores que é a oralidade, né? Então, assim, a minha palavra, ela vale muito. Eu sei muito da responsabilidade do que eu estou falando aqui nesse momento. Essa troca com você aqui é uma troca de energia. Sim. Então, assim, você está tirando um tempo seu precioso para me ouvir e vice-versa. A gente está aqui trocando. Então, assim, o que se fala, o que se coloca, tem que ter muita responsabilidade. As pessoas perdem isso às vezes. E aí, na hora, eu dizia isso, muito franco para um pai, né? Ah, porque vai fazer... Não sei. O que eu posso te garantir é que é uma produção no final do curso, digna, onde o seu filho vai desenvolver essas e essas competências, nesse tempo, e é assim. Agora, vir com essa ideia de fama, isso é uma consequência de um bom trabalho. E outra, a pessoa que chega assim, ela não dura 5 minutos. E nem todo mundo atinge a fama, né? Não. Assim, a estatística é o quê? A cada 1 em 100, 2 em 100? Como é que é? É muito efêmero. É muito efêmero. Quantas pessoas não perderem essa mentalidade? Porque a gente vive hoje num mundo muito da body, do corpo, né? Então, esse corpo exacerbado, esse corpo na TV, os corpos nas redes sociais, tudo isso embaralha a cabeça da gente um pouco. Então, acho que é muito assim, faça você mesmo, mas assim, tem um limite para isso? Existe um limite ético para isso? E todo mundo pode ser tudo ao mesmo tempo? Todo mundo pode ser o ator da novela das 8? Todo mundo pode ser o diretor de novela? Eu acho que sim, desde que estude, desde que se dedique, desde que se prepare para isso. Mas é um caminho muito longo e árduo também, né? Para chegar lá, porque a gente vê algumas histórias, vou te citar de novo a Viola Davis como exemplo, por algo que eu estou lendo um pouco mais recentemente, assim, que é dela. E ela falou muito sobre isso mesmo, assim. Ela falou que demorou muito tempo para até ir para uma peça mesmo para ganhar dinheiro, que ela não tinha, ela pagava de aluguel $250 mensais, ela não tinha essa grana. E ela começou até que foi chamada, tinha um agente, que o cara viu ela assim na audição e ficou doido, falou que você tem muito talento e tal, mas com um agente grande, a agência que agenciava o Tom Hanks, se não me engano, Tom Hanks, que ela falou, e mais alguns lá, que bem famosos também. E aí ela foi e tal, e ela falou assim, cara, foi difícil chegar aqui. E mesmo com a gente, eu não conseguia papel. Por quê? Porque você é uma mulher negra, não tem traços finos, não tinha corpo magro, e ela nunca se encaixava, assim. Até que ela foi para uma peça chamada, acho que, Seven Guitar, acho que é essa peça que ela foi, e a peça fez uma turnê nos Estados Unidos, ela falou assim, que até a estreia na Broadway. E quando chegou na Broadway, ela falou que a sensação que ela teve foi muito maior do que ganhar um Oscar, ganhar um Tony e todos os prêmios que ela ganhou. Aquele dia a sensação dela foi assim, maravilhosa, ficou maravilhada porque ela estava estreando uma peça na Broadway. Mas teve um perrengue muito, muito, muito grande para chegar ali. Né? Então, assim, não é um caminho fácil também. Ainda mais porque nosso audiovisual ainda é muito embranquecido. Né? A gente quando fala do audiovisual, né, e ainda mais na presença das pessoas negras nesse contexto, ele é um debate que a gente até na escola discute também sobre isso, assim, porque qual é a ideia do personagem? O que é um personagem? Um personagem é um sujeito, né, uma persona, e que na maioria das vezes ele tem um perfil. Se você parte do pressuposto que esse personagem ele existe nesses moldes, você vai excluir muita coisa, você vai excluir muita gente. Você está me dizendo desde então, está criando em mim uma mentalidade
de que o que funciona para esses tipos de protagonistas, sei lá, presenças VIPs, né, de novela, são esses e esses corpos. Você não leva em consideração a pluralidade brasileira, a diversidade brasileira, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no teatro, né, na escola, como a gente discute sempre, eu sempre venho pensando nessa relação de furar esses estereótipos. Você não vai... Essas novas narrativas, esses novos ecos, eles precisam aparecer. Eles precisam estar mais presentes, né? Desses novos corpos, corpos diferentes, corpos gordos, LGBTs, corpos pretos, que a gente não vê. A gente não vê isso. A gente está num movimento aí, né, no audiovisual no Brasil, muito forte, principalmente na televisão com as novelas, onde a gente tem visto uma crescente das personagens negras, né, das histórias negras. Eles começaram a entender que nós, além de darmos dinheiro, né, com a coisa do black money, como a gente bem sabe, mais do que isso, o que a gente produz enquanto dilema dá muito caldo. Sim. Porque isso se aproxima da gente. O perrengue se aproxima de mim, se aproxima de você, às vezes, numa situação, né? Uma pessoa que ama, né, numa relação afetiva, porque a gente também ama, né? Nossos corpos também são corpos que amam, e a gente às vezes não vê isso. Então você começa a trazer arquétipos de personagens, personalidades negras para a TV, que vão estar se aproximando dessa realidade brasileira. Você começa a atrair um outro público. Sim. Você começa a atrair uma outra turma que vai olhar para isso de uma outra maneira agora. Porra, isso aqui se aproxima de mim. Caramba, eu sou assim. E não esqueça essa última novela que acabou, Vai na Fé. Tinha uma personagem que era feita... Não esqueci o nome da atriz, meu Deus. Eu sei o nome de todo mundo, geralmente. Mas ela fazia Kate Lícia. Clara Monet. Ela fazia essa personagem. Eu lembro quando eu assisti, logo nos primeiros capítulos, eu falei assim, caramba, ela parece muito com fulano de tal. Porque tem isso, às vezes, né, do jeito. Sim, sim. E foi um boom, porque isso não foi só... Essa sensação que eu tive não foi só minha. Ela foi, parece que uma coisa geral, assim, no Brasil. E não foi à toa, a novela foi um grande sucesso, né? Mas por quê? Tinham protagonistas negros, você tinha dramaturgos negros, roteiristas negros também que estavam ali pensando isso, porque também é só isso. Não é só você chegar e botar, você também precisa mudar essa mão que escreve, esse punho, né, de experiência. Ele precisa também ser um punho que reflita de fato as minhas dores, as minhas felicidades, os meus processos reais, né? Porque você ficar muito afastado, distanciado disso, você está na terceira pessoa, você está olhando na terceira pessoa. Sim. Olhando daqui. Eu estou olhando daqui, estou reproduzindo, igual um etnógrafo, né? Um antropólogo. E não, às vezes tem que estar dentro disso, tem passado por uma experiência como essa. Então isso faz toda a diferença. No momento em que você consegue compreender de que nossas histórias, elas têm espaço, assim, precisam ter espaço, e a gente precisa falar mais sobre isso, assim. Sim. É importante. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui, que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente.